Aí, vamos ver se agora vai funcionar. Vamos ver se agora vai funcionar. Vamos lá de novo, né? Vamos de novo. Pessoal, a gente está num cenário de pandemia e todo mundo, acredita que todo mundo esteja isolado, então acho que relativamente todo mundo tem tempo. Se a gente cair de novo, a gente começa novamente. Tudo A gente bem? começa de novo, tranquilo. Então vamos nessa aí. Eu vou só repetir então, né, mais uma vez aí, até porque fica no IGTV, né? O projeto então faz parte de um projeto de extensão da Universidade Federal de Jataí, na qual eu leciono no curso de História. Esse projeto surgiu com os alunos, disso gerou um site, o link está aqui na descrição do Instagram. Quem estiver assistindo, acompanhando, que quiser ler, tem podcasts ou quiser contribuir também, nós temos o ISSN e aceitamos contribuições, elas são muito bem-vindas. É, então, de lá, um aluno teve a ideia, né, de montar a página no Instagram, que acabou gerando também as lives e geraram um fruto interessante. E é exatamente por isso a gente tem dado continuidade, né, diminuímos o número, que eram 4 vezes por semana, nós diminuímos para 2 vezes por mês. E hoje eu me encontro aqui numa temática muito interessante, inclusive para mim, por ser leitor de quadrinho, né, por ter Olha, e atual, não tanto quanto deveria, mas atualmente fui muito leitor na infância e na adolescência. E atualmente eu acho que isso tem se despertado novamente na galera aí na adolescência, né? E não só nos adolescentes, mas nos adultos também, por conta desses live actions, desses que têm surgido aí atualmente. Então, Márcio, muito obrigado por ter topado o convite. Eu espero que você consiga, apesar do tempo ser curto, né, trazer tudo que você planejou. E lembrando para todo mundo que sim, o tempo é curto, mas que a ideia é exatamente trazer apenas essas reflexões. E aí, quem tiver curiosidade, tem referências bibliográficas, indicações bibliográficas feitas pelo Márcio no feed aqui do Instagram, certo? Márcio, então, bem-vindo. Mais uma vez, obrigado. E aí, eu toco para você agora para se apresentar e aí já dar início ao processo. sim, espero que a gente não caia agora, né? Eu também. Então tá. Meu nome é Márcio Rodrigues, eu sou um historiador que pesquisa quadrinhos. Desde o início da minha graduação, eu tenho tido um envolvimento com essa linguagem. Essa linguagem, na verdade, ela tem uma presença na minha vida desde a minha infância. Eu estou na faixa quase dos 40, então sendo quase quarentão, e aí desde Somos os meus dois, 4 somos anos eu estou leitor jovens de ainda. quadrinhos. Sim. E como leitor de quadrinhos, eu tenho um envolvimento com essa linguagem desde mais ou menos dos 4, 5 anos de idade, muito também por influência paterna. E então os quadrinhos eles têm feito parte da minha vida, eles são constitutivos da minha vida desde os meus, sei lá, 35 anos. Vou ver. Então, chegou determinado momento da minha trajetória que eu quis ultrapassar essa dimensão do leitor de quadrinhos, e cismei de pesquisar HQs no campo da história. E justamente, pesquisar HQs no campo da história tem uma certa dificuldade, porque nem sempre você vai encontrar professor que possa te orientar. Então, aqueles alunos que quiserem pesquisar quadrinhos no campo da história, há referenciais possíveis que podem ser utilizados, mas nem sempre vão encontrar um professor orientador. Embora hoje já tem historiadores que no Brasil têm concluído o doutorado e feito, né, trabalhos excelentes no campo da orientação, pesquisando os mais diferentes aspectos, não apenas com relação ao quadrinho como objeto da história, mas também como fonte possível no campo do ensino de história. Então aqui a minha fala é no sentido de a gente pensar possibilidades do uso dos quadrinhos, né, no campo do ensino de história e no campo da história de maneira geral, para a construção do conhecimento histórico. Então, a primeira premissa que eu acho muito interessante para se pensar nas HQs como objeto e fonte da história é ultrapassar uma dimensão meramente formalista dos quadrinhos, né? Ou então interpretar os quadrinhos como um mero suporte, e temos que pensar como os quadrinhos eles fazem parte de determinados contextos históricos.
como eles... porque tem formas diferentes de analisar os quadrinhos. Você pode analisar do ponto de vista das representações que eles constroem, mas também você pode analisar do ponto de vista como ele, né, o objeto quadrinhos, a despeito do que tiver no interior dele, faz parte de dinâmicas históricas, dinâmicas sociais. Né? Aí você vai ser indagado a pesquisar quem produziu, quando produziu, como produziu, né? Todas essas questões que são muito importantes. Eu fico imaginando, toda linguagem tem esses aspectos de tentar mensurar, de avaliar quem os produziu em determinado contexto. Então, ao pesquisar quadrinhos no campo, né, da história, tem esse tratamento que vai fazer com que o historiador ele tenha que dar, o historiador licenciado ou não, né, ele vai ter que trabalhar com essa dimensão, né, do trato com fonte. E há uma perspectiva também que geralmente no ensino de história encontramos uma dificuldade na inserção de fontes dentro do campo. Falando, por exemplo, a gente vai fazer umas aulas, eu já fui professor da rede municipal, estadual, em Belo Horizonte, antes de mudar para o Maranhão, e aí eu tentava incluir quadrinhos, e aí eu tenho que pensar em algumas questões, como nível de familiaridade, eu tenho que ver, né, quem é o leitor de quadrinhos, porque geralmente o quadrinho hoje não é leitura para... embora, né, a gente tenha uma certa concepção de quadrinhos como algo direcionado para a infância ou para o universo adolescente, hoje os quadrinhos são um fenômeno de nicho no Brasil, eles são delimitados, nem sempre o preço dos quadrinhos é acessível, e isso acaba direcionando, né, a percepção. E também, antes, havia um certo investimento, um certo incremento, né, no campo da leitura dos quadrinhos no Brasil, justamente porque eles faziam parte de políticas públicas de incentivo à leitura. E isso foi totalmente desbaratado, né, nos últimos tempos. A gente percebeu, por exemplo, que desde 2006 tinha o PNBE, né, e aí o PNBE ele fez uma inserção maior dos quadrinhos no campo do ensino, da aprendizagem, não apenas de história, e com o tempo, né, 2014, houve uma desmobilização total e isso acabou afetando, inclusive, o mercado editorial. Então, o professor que quiser trabalhar com os quadrinhos tem alguns materiais acessíveis, mas ele pode também encontrar algumas dificuldades. E essas dificuldades elas levam um nível de familiaridade tanto do próprio professor, né, ou então o acesso a esse material, que pode ser, né, mais ou menos fácil, mas aí tem que se pensar o seguinte, eu como professor, como estudioso de quadrinhos, eu gosto sempre de fazer levantamento de fontes. Eu faço um recorte dessas fontes. Isso dá um trabalho do cão, fazer um levantamento. Fico imaginando, eu vou selecionar quadrinhos sobre Guerra Fria. Trabalhei com esse tema no mestrado, né? Aí eu posso selecionar desde quadrinhos de super-heróis, aí eu vou selecionar, por exemplo, quadrinhos que têm temática anticomunista, que nem sempre são quadrinhos de super-heróis, ou então vou selecionar materiais que dialogam com os diversos gêneros dentro dos quadrinhos. Posso ter acesso a esses materiais, ou não, mas vai depender da minha pesquisa também. E aí leva em consideração o nível de familiaridade do professor. Nem sempre se tem isso, né? Aí eu fico pensando, vamos pensar um exemplo. Quando a gente tem trabalho com cinema no campo da história, do ensino de história, geralmente o professor acaba utilizando, falando grosso modo, o professor acaba utilizando o cinema como um tapa-buraco dentro de uma experiência de sala de aula que é muito tumultuada, que leva em consideração a dinâmica do professor, que nem sempre é harmoniosa entre os alunos, entre a direção, entre, né, todo aquele aspecto relacionado ao cenário escolar. E aí vamos pensar o seguinte, olha, vamos trabalhar um filme como na Idade Média, né? Aí geralmente que filme o professor trabalha, ele pega lá o Nome da Rosa, que é um exemplo, né? Quando esse filme aí, ele é trabalhado num ponto de vista meramente ilustrativo. Por quê? A gente não pensa o seguinte, olha, ele foi pensado, ele foi idealizado por quem? Ele é uma transposição de romance, né? E aí do Humberto Eco, né? Só que Humberto Eco ele estava pensando muito mais na cultura de massas do que propriamente no universo da Idade Média. A Idade Média ali é pano de fundo, né?
Aí você pensa, olha, tem uma figura lá que é meio detetivesca, né? Tem uma figura lá que é como se fosse um ajudante, e ainda tem um coringa no filme. Não sei se você lembra como é que as pessoas morriam. Elas morriam Ah, envenenadas quando sim, lembrei, lembrei. o livro. E Lembrei aí o que agora. acontece? As pessoas morriam envenenadas porque passavam, né, o Ia ler dedo o no livro. livro. E como é que é o nome do livro? Nossa, eu não lembro. É o livro relativo à comédia, ao riso, O riso. né? O livro perdido de Aristóteles. Aí você pensa o seguinte, Humberto Eco, ele era estudioso de quadrinhos. Estudioso de quadrinhos. Ele foi muitas coisas, né? Desde arquivologista, comunicólogo, no campo da semiótica também, teve tempo ainda até para ser italiano, né? Dentro dessas múltiplas tarefas dele. E aí a gente nem pensa, olha, esse livro aí, ele está falando muito da cultura de massas, ele está falando do universo do Batman e Robin, né? Exato. A gente não faz essa analogia. E aí, no campo dos quadrinhos, no ensino de história, vemos que tem um uso muito ilustrativo. Você pega, por exemplo, o Asterix e o Obelix. Tem leituras que são disponíveis. Tem até um livro que é Como Usar os Quadrinhos em Sala de Aula. É um daqueles livros assim que ele foi produzido dentro de um contexto em que não havia tanta reflexão entre educadores, né, para se pensar nos quadrinhos como possibilidades no campo da educação, e foi gerenciado essa tarefa, né, por professores da comunicação, né, da letras, estudiosos dos quadrinhos, que às vezes não tinham nem tanto contato com a educação, mas viam isso uma lacuna. Tem um capítulo lá sobre ensino de história, né, inclusive de um historiador, de um professor de história, o Túlio Vilela. Esse exemplo é até legal, porque quando a gente trabalha o Asterix e o Obelix, ele é utilizado para falar de representações da Idade Média, ou então, na verdade, Idade Antiga e Idade Média. Uhum. Porque se a gente pensa na Idade Média, tem um Asterix lá na Espanha, que ele encontra, inclusive, a figura dos moinhos medievais, e aí tem a figura do Dom Quixote, do Cavaleiro, né? Mas ele, no geral, é um trabalho sobre a Idade Antiga, aquela noção da Gália, né? Que é alvo dos romanos. E o professor ele trabalha num nível meramente ilustrativo, que ele vai lá e pinça aspectos que ele acha, né, que são reflexo do real, né, do real histórico, quando ele não pensa o seguinte, o Asterix foi produzido em determinado contexto. Ele levanta mais questões do contexto em que foi produzido do que propriamente daquela representação que ele faz. Então essa é uma dificuldade que se tem, né, de fazer um trabalho que fuja desse aspecto meramente da checagem desses objetos. Então, para o professor de história, tem um desafio, que é um desafio de, ao mesmo tempo, levar em consideração o quadrinho tanto do ponto de vista das representações que ele mobiliza, e aí a questão não é ficar pensando se tem anacronismo ali. Eu vou ver lá num quadrinho sobre Idade Média que o personagem é do século XI, né? Mas aí ele está montado num cavalo com estribo. Aí eu fico pensando o seguinte, nessa época aí não existia estribo, né, na Idade Média. Aí o que eu vou falar? Eu vou falar, então tem esse quadrinho aí, está equivocado, está estereotipado. Isso aí todo mundo sabe que está. Mas aí é perguntar o porquê desse anacronismo que é utilizado de maneira intencional. Isso é um desafio, né? Então, tem essa perspectiva no ensino de história que vai fazer com que o professor ele se mobilize para construir entendimentos e possibilidades, né, com os alunos. Então, o primeiro ponto de partida também é conceber e ver qual que é o nível de familiaridade também dos alunos, né, dos estudantes, com esses objetos culturais, né, que são, no geral, objetos culturais não identificados. Pensar que os quadrinhos são um objeto de difícil definição. Então, o professor ele tem que também ter um contato com a linguagem. Não basta ser apenas um aficionado de quadrinhos, né, ou então ser um entusiasta de quadrinhos para pesquisar HQs e apresentar. E nem aquela perspectiva também de achar que trabalhar HQ em sala de aula vai produzir um ensino lúdico, né? Dentro daquele cotidiano estressante, eu vou introduzir HQs e aí eu vou fazer com que a minha prática ela seja até mais atrativa para os alunos, né? Para os estudantes. Não tem tanto sentido disso. Aí o ponto é inserir as HQs
como um objeto do conhecimento histórico, né? Aí eu fico imaginando alguns exemplos. Se você me perguntar, olha, em termos da divisão cronológica que nós fazemos dentro de uma margem muito ocidentalizada da história, desde a pré-história, passando da Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, até o tempo presente, tem quadrinhos que tematizam essas representações. Tem quadrinhos que pensam representações, figurações sobre cada um desses períodos. E aí a gente pode trabalhar em sala de aula. Olha, como um determinado quadrinista imaginou, em certa época, o período da Idade Média. Mas aí o ponto mesmo é perguntar o seguinte: o porquê de determinado quadrinista ter utilizado essa forma narrativa em dado contexto. É uma outra questão também, né? Aí, voltando ao caso Asterix. Asterix, eu vejo, às vezes, trabalhos de jovens estudantes ou mesmo pesquisadores mais antigos que querem trabalhar com essa fonte, ficam no nível meramente representacional, da representação, e não pensam no quadrinho como, olha, foi produzido num momento dos anos, né, final da década de 50, 60, ao longo desse período, né, em que tem uma mudança de um eixo que deixa de ser o eixo francês para o eixo norte-americano, em termos culturais, em termos mesmo de hegemonia, né? E aí tem essa mudança, que é uma mudança do pós-guerra, e então o Asterix é uma resposta a isso. Isso é um ponto de vista, porque eu ensino estudantes a lerem tanto o quadrinho, em termos da representação que está ali contida, quanto também pensar nos aspectos contextuais daquela obra. Considerando também, olha, o autor ele fez isso desse jeito, porque ele estava envolvido em certas questões dentro daquele momento histórico, e é um desafio a se fazer. Então dá para trabalhar todo tipo e qualquer quadrinho no ensino, né? Mas tem alguns entraves. Eu fico imaginando, olha, eu vou trabalhar determinado quadrinho que a temática é um tanto adulta, né? Ou a linguagem lá é muito, talvez, pesada, no sentido da decodificação e tem que fazer um trabalho mesmo de triagem desses materiais, né? E necessariamente, hoje no contexto que a gente vive, um contexto que é muito tumultuado em termos de políticos, qualquer representação que é colocada também pode suscitar certos questionamentos, né? Imaginando aqui, desde um quadrinho que trabalha em temática de gênero, né, que hoje já tem uma produção feminina, produção de mulheres que é muito consistente, pode servir de mecanismos de entendimento de um determinado contexto, mas os quadrinhos podem enveredar por temas os mais controversos. O professor tem que lidar com isso. Estou falando por quê? Olha, eu posso lidar com um HQ que ela tematiza um tema e posso ter um entrave com a diretoria ou mesmo com os pais, né, que desconhecem essa linguagem. E, embora tenha acontecido em vários momentos polêmicas em torno dos quadrinhos que motivaram censura, né, uma tentativa de censura ou um questionamento. Eu fico imaginando um exemplo que aconteceu em São Paulo, em que determinado quadrinho lá, que era um quadrinho até de renome, né, dentro da indústria de quadrinhos, que era um quadrinho do Will Eisner, você deve conhecer, né? E aí o Contrato com Deus, né? Ele estava na biblioteca da escola, o bibliotecário tem também, ele pode fazer uma triagem do que ele vai emprestar ou não. E aí estava na escola e tudo, isso se tornou um questionamento justamente por causa de uma sequência que foi interpretada como um ponto de vista quase que suscitando uma ideia equivocada de que estaria fazendo um abuso contra a criança. E, na época, isso teve um rebuliço, ou então um quadrinho de futebol que tinha palavrão, né? Imagina, eu detesto futebol, né? Mas quem vai no campo, né, xinga. E o palavrão ele faz parte de uma variante, né, de formas linguísticas e tudo. O professor poderia trabalhar em sala de aula. Só que o entendimento que se tem com os quadrinhos, né, faz com que eles possam ser
objeto de crítica. E esse objeto de crítica é porque eles não são também interpretados ou eles são pouco ou nada conhecidos. Então, tem esses desafios no ensino, né? Estou falando aqui por quê? Porque pesquisar quadrinhos não é essa questão muito, talvez, de é um objeto que vai fazer com que minhas aulas sejam mais atrativas, porque quem quiser pesquisar HQ, vocês não sabem a roubada que vocês estão se metendo, né? Porque tem várias metodologias que podem ser aplicadas, trabalhar com quadrinho exige erudição, né? Igual atualmente eu tenho desenvolvido a minha tese, né? E como eu tenho pela questão de objetos de interesse que são fora também, né, do meu universo da obrigação, porque, por exemplo, minha tese me entretém, me diverte escrever sobre a Amazônia nos quadrinhos, né, dentro de uma perspectiva mais abrangente, com fontes que eu acho que pouca gente conhece, porque é um tema a Amazônia é conhecida, mas também ela é pouco conhecida. A gente vai ver contraditoriamente, né? E tem quadrinhos mais variados que falam. Mas eu também tenho interesse que é com produções de africanos, né, produzindo quadrinhos, tanto homens e mulheres africanos produzindo HQs. E aí eu vejo, olha, esses quadrinhos aí eles podem ser utilizados no ensino, mas não é todo quadrinho que pode ser utilizado. Aí entra questionamentos, ou até mesmo uma certa dificuldade, porque nem sempre se tem tradução dessas produções, né, no Brasil, e o que faz com que eles sejam pouco ou nada conhecidos. Isso tem impacto sobre o ensino também, né? Então, esses materiais, eles têm que ser levados em consideração, né, dentro de vários aspectos, né, que nem sempre são acessíveis, tem algumas posições que fazem com que determinada produção ela não vai ter abrangência. A gente está lidando no geral, quadrinho, quando a gente fala, olha, eu vou trabalhar quadrinho em sala de aula, né? E aí vem sempre aqueles exemplos. Até ouvi uma colega comentando aqui, né, que falou que gosta da personagem da Mafalda, né? Dá para trabalhar Mafalda no campo de ensino, mas eu fico imaginando, além da Mafalda, se for falar de quadrinhos argentinos, tem outros autores também, né? E dá para trabalhar tanto eles com relação com história contemporânea, com as ditaduras militares, né, na América Latina, dá para trabalhar a forma como eles foram pensados no contexto. E aí, necessariamente, nem sempre isso vai ser atrativo. Esses materiais, eles... porque a gente tem eu fico imaginando, por exemplo, eu já fui chamado várias vezes para falar sobre quadrinhos, lembro a primeira experiência de dar mini curso sobre quadrinhos. Era quadrinhos e ensino, de tudo. E eu não tinha especificado o público-alvo. Quando eu cheguei na escola, estavam os pequenininhos lá. Né? Aí eu fiquei imaginando, infelizmente a nossa formação na história não dá margem para trabalhar com as séries iniciais, né? Embora tenha referenciais que hoje pensem, né? As primeiras séries, como trabalhar história, conteúdos com alunos, sei lá, desde os 2 anos de idade, para fomentar uma ideia de cultura histórica. Aí eu fiquei pensando o seguinte, olha, aquela coisa de improviso na aula. Hoje, os meninos, eles não têm contato tanto com o quadrinho. Eu fico pensando isso. Meninos de hoje não têm tanto contato, né? Ele tem contato com animações, com produtos que são derivados dos quadrinhos, dentro dessa indústria quadrinística, né, que tem variações, esses produtos. Aí eu fiquei imaginando um tema que na hora me veio na cabeça, foi a questão de relações as relações étnico-raciais. E na época estava passando o desenho da Liga da Justiça. Aí eu fiquei imaginando, eu tinha uma imagem lá, né, que era o Hal Jordan, né, que é o segundo Lanterna Verde, é o Lanterna Verde mais hegemônico dentro da DC Comics, e eu mostrei para a meninada lá e falei, olha, isso aqui que é o Lanterna Verde. Eles quase me bateram. Por quê? Porque eles não tinham conhecimento desse personagem. Eles não liam os quadrinhos da DC Comics. Para eles, cronologia, aquela coisa que quem gosta de HQ, né,
leva em consideração, fica prezando o mês por mês, para eles não faz o menor sentido. Eles se contatam com o desenho. E aí eu fiquei perguntando para eles, olha, esse não é uma Lanterna Verde, não? Aí eles falaram, olha, não, o Lanterna Verde que eu conheço é o John Stewart, né? Ele é um personagem negro. Aí a discussão foi sobre o quê? A discussão foi sobre a introdução de personagens que representam grupos, né, anteriormente estigmatizados, retirados, né, de perspectivas de poder, né? E a discussão foi centrada nisso. Aí eu fiquei pensando o seguinte, por que eu perguntei até para eles, era uma meninada de uns 5 anos de idade, por que essa produção aqui, ela tem personagem negro? Olha, aí eles falaram, porque não faz o menor sentido ter apenas personagens brancos, né? Aí eu mostrei um desenho, mostrei uma imagem da Liga da Justiça original, que o único personagem que não era dentro desse padrão, né, que a gente vê, né, caucasiano, era o Caçador de Marte, porque não tinha como, por exemplo, o marciano, né? Ser caucasiano. Não tem como ser. E mesmo as personagens femininas, elas representavam um certo padrão. Aí eles começaram a pensar, formular, né, questões que são interessantes, questões que estão em pauta na sociedade, né? Os próprios pequenininhos, né, eles reproduzem, como eles fazem parte do contexto de uma cultura histórica, né, do momento presente, eles formulam esses questionamentos e colocam. Então, tem que se pensar no nível de familiaridade. Né? Eu não posso chegar lá com um quadrinho totalmente hermético, fechadão, né, que eu goste, né, tipo um quadrinho, sei lá, africano em Swahili, para trabalhar com os alunos, porque para eles não vai fazer o menor sentido. Então, há essas preocupações que são muito caras ao estudioso de quadrinhos que é um licenciado ou um professor ou um pesquisador de história, né? Eu me vejo na minha formação, foi no campo da licenciatura, fui professor de faculdade, da Faculdade de Educação da UFMG, né? E lá eu era aquele professor que cismava de propor disciplinas sobre quadrinhos no ensino. E geralmente chegava aqueles alunos lá, olha, eu colocava na sexta-feira de propósito, né? Para todo mundo pensar que na sexta-feira é um dia mais descontraído. Boa. Né? A gente está chegando no final de semana, então não tem aquela preocupação. E eles chegavam lá numa disciplina de história, né? História em quadrinhos, pensando que ia ser aquela avacalhação. Eu tenho até saudade dos meus alunos aí, mas aí eu falava com eles, não, a gente vai fazer leituras pesadas sobre quadrinhos, né, no campo da história, a gente vai ler teorias, né, para se pensar os quadrinhos como objeto no contexto. Né, e eles quebravam a cara. Era muito interessante, por quê? Nem sempre, embora os quadrinhos, a gente até começou aqui falando, né, que os quadrinhos eles fazem parte do cotidiano, de uma cultura mais massificada, tem essas produções cinematográficas, mas nem sempre o quadrinho ele vai ser entendido e ele vai ser compreendido dentro da sua particularidade. As pessoas são próximas dos quadrinhos, mas para definir HQ é muito complicado, é muito difícil. Tanto que tem gente que, imagina que alguém que esteja aqui vendo, possa ser pesquisador de quadrinhos, então para definir essa linguagem é muito trabalhoso. É muito trabalhoso. Eu fico imaginando, vou trabalhar aqui em sala de aula, eu tenho que dar instrumental para os alunos saberem também a respeito dessa linguagem, como é essa estrutura. Então, o professor nem sempre tem instrumentais em sala de aula. Eu fico pensando, olha, tua formação, você teve alguma disciplina que era sobre história e imagem? Na minha formação, não. Bem, eu não tive na minha formação. Nesse ponto, eu tive que ser autodidata. Autodidata. Era aquele estudante que tinha interesse. Primeiro eu queria ser medievalista quando entrei na universidade. Aí depois eu mudei um pouco de ideia. Percebi o seguinte, olha, eu vou lidar com fontes que estão lá na Europa, que talvez seja difícil pesquisá-las no contexto em que me inseri. Aí eu fui pesquisar uma coisa totalmente mais complicada ainda, que não tinha orientação, porque quando eu ia falar sobre quadrinhos, parecia que eu estava falando com uma outra língua. Eu tinha que me traduzir. Eu me lembro, eu me lembro, só um adendo, assim, na graduação, eu me lembro que eu tive um professor
de uma disciplina chamada Epistemologia das Ciências Humanas, e ele tinha um grupo de estudo e pesquisa sobre quadrinhos. Eu não cheguei a participar do grupo, eu tive um colega de classe que participou, até fez a monografia sobre. Eu não me lembro agora exatamente o que, mas Qual que é envolvia o nome do as HQs professor? do Homem-Aranha, saca? E foi a única coisa que eu vi, assim, eu não vi depois em outros lugares grupos que se dedicassem a isso, saca? Ah, sim, sim. Porque nós historiadores, falando mesmo assim, nós historiadores como pesquisadores de quadrinhos, nós ainda não somos um grupo tão articulado entre nós. Todo mundo se conhece, todo mundo se conhece, né? E a primeira Ampul que teve um ST sobre quadrinhos, ela não foi proposta por historiador. Ela foi proposta por professor da USP, que tinha uma orientanda que ela tinha formação em história, e ela propôs o ST, mas o pessoal da comunicação participou. É legal, né? Mas a pesquisa de quadrinhos ela era muito centrada na comunicação. Hoje já tem uma mudança. Outros campos já pensam os quadrinhos, né? Então não tem não tem ainda um esforço mais conjunto e coletivo entre os historiadores. Talvez as pessoas podem pensar o seguinte: olha, isso é muito complicado. Mas embora a gente e mesmo assim a gente não se cita tanto nos trabalhos, né? E eu estou falando porque eu conheço tanto pesquisadores de quadrinhos que são historiadores que trabalham com questões de ensino, quanto da pesquisa mesmo de quadrinhos, e eles não têm tanto diálogo entre si, né? Então tem alguns circuitos que são hegemônicos, né? Mas com relação a historiadores não tem tanto uma formação de um circuito constituído. Embora tenha, por exemplo, doutores, pesquisadores de história, né? Que são pesquisadores de quadrinhos. As pessoas não têm grupos de pesquisa, mas não se articulam tanto entre si, né? Embora tenha algumas iniciativas nesse ponto, de somar historiadores, de pensar também outros pesquisadores que têm uma perspectiva histórica, porque pensar quadrinhos de história não é simplesmente colocar data, não é cronologia. Tem toda uma questão teórica, metodológica a ser ali colocada, e mesmo no ensino de história, para a gente não ficar no ensino meramente factual. O ensino de quadrinhos, o ensino com quadrinhos na história, ele me permite fugir desse aspecto mais factual. Por quê? Porque eu estou lidando, eu já lidei com quadrinhos no campo da história, né, do ensino de história, que ele me abria margem para discutir temas os mais variados. E, necessariamente, não é de historiador aquele período. Tem isso. A pesquisa de quadrinhos faz com que o historiador, o professor, ele tenha que transitar pelos mais diferentes períodos, né? O que faz com que quem lide com quadrinho tem que ter um campo de abrangência maior. Porque dá para trabalhar com HQ em várias frentes do campo da história. Olha, eu quero trabalhar com, vamos imaginar um tema, eu quero trabalhar com Idade Antiga. Aí eu fico imaginando, tem um quadrinho de um autor francês que é o Alix, autor Jacques Martin, né? Não tem no Brasil, assim, né? Mas você encontra a tradução em Portugal. Dá para encontrar na internet. Aí você vê que tem uma construção histórica ali do período da Antiguidade e até alguns determinados momentos da Idade Média, né? Tem alguns momentos que até tem alguns anacronismos e o autor, né, ele serve como base. Ou então, vou trabalhar um período mais recente. Dá para trabalhar tanto, é um tema que é polêmico. Eu posso trabalhar a polarização que se vê no cenário atual por quadrinhos que são progressistas, com quadrinhos também que são da direita. Dá para trabalhar isso. E tem muita coisa. Mas aí, o professor de história, ele tem que colocar em pauta um aspecto, né, que, embora ele se posicione do ponto de vista, né, eu particularmente sou um historiador, uma pessoa que me coloca no campo progressista da esquerda.
Mas eu para lidar com um determinado momento, eu já li coisas que, sei lá, né, daquela aquela ânsia de vômito mesmo, né? Tipo, desculpa o termo aqui, porque tem narrativas que são pesadas Sim, da sim, maneira como o claro. autor constrói. E incorporo isso nas minhas práticas, tanto na prática de pesquisa quanto de ensino. Eu lembro, já mostrei quadrinho assim que já deu polêmica entre professores, né? E necessariamente por quê? Porque, grosso modo, o não leitor de quadrinhos, que não tem a familiaridade, ele desconhece o que é produzido. E necessariamente naquele universo. Eu fico imaginando, olha, tem algumas tiras, por exemplo, até a colega aqui citou a Mafalda, não estou vendo as questões, mas tem tira aqui que você vai ter que fazer um trabalho de contextualizar. Eu leio uma tira da Mafalda que tem 3 quadros. Né? Ela fala a respeito da paranoia atômica. Né? Acho que até de 67, só para citar de cabeça. Uhum. E aí são 3 quadros. No primeiro quadro, aparece os pais da Mafalda sentados e conversando a respeito do chinês. Aí no segundo quadro, né, no segundo quadrinho, chega a Mafalda e grita bum. Aí os pais delas tomam um susto. Né? E ela termina falando paranoia coletiva. Para contextualizar, você tem que ver, olha, nesse momento aqui aconteceu testes de armas atômicas pelos chineses, né? E isso me faz com que esse quadrinho ele esteja articulado com a Guerra Fria, né? E aí eu vou fazer um ensino calcado nessa linguagem, na leitura documental dessa linguagem, e vou produzir uma leitura documental, algo que não é tão usual em sala de aula. Fico imaginando as oficinas nos cursos de extensão que você faz, a preocupação é essa, né, de introduzir esses objetos no ensino. E é muito difícil, às vezes, né? Porque carece de metodologias, né? Eu acho que a grande sacada é essa, é isso que você está comentando mesmo, assim, já tem, né, desde o princípio você está deixando isso muito claro, que não é o quadrinho em si que vai deixar a aula lúdica ou legal, ou enfim, e talvez essa também não seja a função dele. Talvez não, essa não é a função, mas é a maneira como se trata ele enquanto fonte. Não se pode. E aí você comentou, né, do Asterix e Obelix, por exemplo, eu lembrei de mim enquanto aluno, né, de ver as experiências que eu tive em sala de aula com isso foram meramente ilustrativas, né? Olha aqui como era. Então, na verdade, a grande questão é utilizar o quadrinho de forma a utilizar o contexto de produção dele para fazer o aluno pensar sobre. Né? Inclusive sobre os autores, sobre o momento. Isso vai ser mais importante, inclusive, para ele entender o que está descrito ali naquelas linhas, né? Ou aquele desenho, até o traço do desenho, né? De como determinado tipo de personagem é representado, mas não meramente só pela representação, mas isso vem de uma determinada relação com texto e desenho. Então, quem desenhou, quem escreveu, né? Qual era o momento que se vivenciava aquilo ali. Eu acho que essa é a grande sacada para pensar o quadrinho na sala de aula. E aí uma outra coisa, só rapidão assim para te voltar a palavra, mas é porque eu fiquei muito... Não, pode, a gente está trocando ideia aí, vamos conversar também. Né? Não, beleza. A questão de que você falou da não conversa, né? E é interessante porque quando eu lembro, né, de livros mais antigos, referentes à didática da história, alguma coisa assim, sempre tem lá um capítulozinho sobre a utilização de quadrinhos em sala de aula, mas de forma muito... Charge também, né? Isso. E aí você fala, não, mas... E aí quando você vê, né, igual você está comentando, o campo se abre, mas as pessoas não dialogam, né? E eu acho que muito isso, eu acho que principalmente, como você comentou, né, quem pensa o quadrinho para a área de ensino de história, porque é de uma fonte muito rica, possível, né? Mas aí precisa de todo esse trabalho, como a gente está falando aqui, não porque senão é a mesma coisa quando trabalha cinema, né? Para tapar um buraco. Olha, vamos ver aqui, vamos assistir esse filme aqui, A Cruzada. E não é, porque o filme é muito mais sobre, como você falou, né? Essas produções são muito mais sobre o tempo delas do que elas representam. Eu me lembro, isso aí eu me lembro porque eu
eu tentei, porque eu acho que minha monografia tá horrível, mas eu fiz uma monografia sobre história de cinema, apesar de não seguir pesquisando isso. E eu lembro a dificuldade que eu tive para tentar fazer essa relação. E agora que você está falando, realmente, da história em quadrinho, casa muito bem nessa perspectiva de não usar como um tapa-buraco. Não usar, vamos produzir, ou então vamos produzir um quadrinho. Mas não contextualiza, não diz sobre como, não diz sobre efeitos visuais, estéticos, que isso vai produzir um determinado sentido. Enfim, aí a discussão fica vazia, né? Aí tem que ter um nível de familiaridade com a linguagem, né? Mas eu não vou exigir do professor de história que ele Com seja certeza. um consumidor assíduo. Isso aí é Assim, complicado. claro, não. Da mesma forma que pesquisadores também. Porque tem essas discussões. Ah, olha, eu tenho que ser colecionador para pesquisar quadrinhos? Necessariamente não. Não. Eu sou colecionador, né? Sei lá, tem coisa na minha casa, tudo, né? De quadrinhos. E, desde coisas assim que eu fico imaginando, por que esse cara tem isso, né? É porque eu sou um estudioso da linguagem. Sei lá, tem quadrinho chinês, né? Tem na época Revolução Cultural, quadrinho mesmo, né? Produzido, eu tenho, sei lá, o gibi, né? Da época do antigão. Mas né, o professor que quiser trabalhar com quadrinho não precisa ser leitor, não, né? Mas ele tem que ter conhecimento, tem que ter pelo menos um respeito com essa linguagem. Uhum. E outro ponto também, né, eu acho, hoje, eu não me vejo tanto como um fã entusiasta de quadrinhos, quase que aquela coisa empolgadão, né? Ah, eu vou colocar os quadrinhos em sala de aula porque eu acho que os alunos têm que ver isso, porque isso fala de mim, e é como se fosse quase aquele esforço, quase de doutrinação pelo uso dos quadrinhos. Você vai fazer com que os alunos gostem de quadrinhos, colocando para eles, né? Aqueles materiais, mas você tem que ter um certo cuidado também, né? Tem que ter um preparo, tem que ter metodologias, tem métodos, né? Pensar o seguinte, olha, determinado tema ele demanda de certa preocupação, né? Para se lidar, né? E não é de qualquer jeito. Senão a gente faz um trabalho meramente ilustrativo, né? Pena que a gente não está no modelo aqui, que não dá para projetar uma imagem, mas eu sempre gosto de projetar uma imagem que ela é mais imagem do que propriamente tem texto ali, mas o texto ali é pensado como imagem. E aí você pergunta, olha, tem ali na imagem, né, isso e isso, as pessoas ficam quebrando a cabeça, né, porque não interpretam aquilo como imagem, interpretam como texto. Então tem que ter esse nível de familiaridade dentro dessa ideia de cultura visual. E apesar da nossa cultura ser muito marcada por uma visualidade, nós somos ainda analfabetos visuais, Sim. do ponto de vista mesmo de decodificação das imagens. Eu estou pensando, olha, na minha época de graduação, tive disciplina de História da Arte, mas História da Arte lá era só, olha, desde do período moderno, aí parava lá no início do século XX. A gente não via tipo pop art, não se via arte contemporânea, não se via movimentos artísticos, né, mas dentro da ideia de cultura de massa, e ficar naquela coisa mais elitista. Isso aí não te dá margem nenhuma para entender a respeito de linguagem. Eu até lembro, professor, olha como é que os quadrinhos ajudam a pensar determinados temas. Não sei como é que a gente está de tempo aí, né? Eu acho que a gente ainda tem mais uns 7 minutos, 8 minutos mais ou menos. Sim. Mas olha só o exemplo. Eu lembro de um professor da graduação e ele foi mostrar, não vou falar o nome não porque fica meio constrangedor, né? Mas só um exemplo mesmo para a gente pensar. Aí eu lembro que ele mostrou várias imagens do cemitério do Bonfim, né? Lá de Belo Horizonte, onde eu me criei, onde depois eu saí porque eu não aguentava mais BH. Né? Mas não vem ao caso. Uhum. Mas eu lembro ele mostrando o cemitério totalmente suntuoso, aquelas lápides monumentais, e tinha uma lápide lá que era a deusa Atena segurando uma outra figura. E pediu para interpretar. Aí eu falei, olha, isso aí deve ser uma lápide de um jurista, de algum cara das leis e tudo. Eu falei, por quê? Né? Aquela coisa de menino de primeiro período. Porque a deusa Atena, ela é a deusa da justiça, ela é a deusa da guerra e tudo. A imagem aqui, é possível pensar nela
como uma tentativa de representação de uma vitória sobre a morte, né? E evocando esse sujeito como um homem das leis. E talvez aquela imagem lá da deusa segurando seja a vitória sobre a morte. Aí perguntou, onde é que você viu isso aí? Aí eu falei, eu vi nos Cavaleiros do Zodíaco. Aí todo mundo ficou com aquela cara de tacho, aquela cara... Como é que esse cara falou isso? Aí ele me perguntou, Cavaleiros do Zodíaco, o que é isso? Aí eu falei, olha, é um mangá, depois teve variação para o anime, né? E fez marca, né, no Brasil, embora hoje eu não goste tanto, não gosto, né? Mas marcou época. Sim. E ele falou, né? Por que você está me falando isso? Eu falei, você queria que eu falasse que eu li lá no Arte e Ilusão do Gombrich, do Ernest Gombrich, sobre representações mortuárias, né? Porque isso aí eu já li e está lá, né? Mas também a cultura inútil, ela serve, o que é chamado de cultura inútil, entre aspas. Ela serve para trabalhar temas, né, do universo histórico. Tem temas que são diluídos, tem temas que perpassam, né, outras questões que são meramente acadêmicas. Então, o trabalho de quadrinhos leva à consideração esses diferentes níveis de erudição. Porque quando você vai trabalhar com HQ, você está construindo uma outra camada, uma outra biblioteca, né, uma outra erudição, e isso tem que ser considerado. Porque necessariamente aí é uma tentativa de articular uma perspectiva de ensino que contemple esse objeto cultural que é disseminado na sociedade de uma forma muito intensa e tem as mais diferentes formas de se analisar. E nem sempre o saber acadêmico dá conta de lidar com os quadrinhos. Mesmo que tenha trabalhos no campo da comunicação, como existiram em dado momento, né, do Brasil, esses referenciais eles não dizem respeito de um grosso maior, né, do que é produzido no campo da comunicação social. Até um segmento minoritário, né, dentro das pesquisas. Mas os quadrinhos eles são disseminados na sociedade, mas eles nem sempre são ainda interpretados dentro de um ponto de vista mais sério, mais acadêmico, né? Com isso, no ensino tem alguns impactos. Se eu falasse isso com estudantes, né, de hoje, talvez eles também não teriam menor conhecimento a respeito dessa animação, porque ela diz respeito da minha geração também. Eu tenho que considerar isso. Eu lembro, aquela coisa, olha, eu estou hoje com uns 38, 39, e eu lembro uns 8 anos atrás, aquela coisa de conversar com gente mais nova, eu citei o Capitão Planeta. E é da nossa geração, né? Exato. E ninguém sabia do que se tratava. Quem lembra? Estou me sentindo alguém que é de uma época muito, muito como se fosse quase pré-histórica, né? Já aconteceu comigo várias vezes também, com o Capitão Planeta, com o próprio Cavaleiro Zodíaco, com Changeman, Jaspion, todos eles. São coisas, são produtos da nossa geração. Da mesma forma que tem também outras produções que são marcas da geração mais atual. E aí o professor tem que acompanhar isso também. Um exemplo de professor colega meu, né? Na época, esse colega de educação artística pediu para os alunos fazerem aquelas representações, desenhar, e teve um aluno que fez uma pokebola. Né? E aí deu 0 para o aluno, porque não interpretou aquilo, para ele aquilo é uma bola só. Aí eu fiquei, você matou a possibilidade daquele sujeito, daquele aluno, que ele tem um contato com a mídia, e ele acaba representando aquilo dentro de um universo simbólico que você, como professor ou professora, não considera. Você tocou num ponto importante, Márcio, e que eu acho que às vezes muita gente não leva em consideração. E quando eu digo que eu concordo contigo, que o professor precisa estar ciente, né, precisa acompanhar essas questões culturais que os alunos têm, gostam, não quer dizer que você precisa acompanhar completamente, até porque a gente não dá conta. Mas a gente precisa também estar ligado em algumas coisas, porque senão você perde a possibilidade de entender também aquele universo para qual você está falando. E aí, se eu não consigo entender aquele universo para qual eu estou falando, significa que não tem diálogo. E aí eu falo sem público, né?
Eu lembro uma vez, o que caiu essa ficha que eu tinha que me sintonizar com o que era produzido quando eu cismei de dar um curso sobre mangá, né? Tem contato com... Eu tento, como pesquisador de quadrinhos, como estudioso dessa linguagem, ter contato com tudo, tudo. Eu não tenho aquela restrição, vou falar só de super-herói, vou ler só isso, né? Eu leio, eu gosto de quadrinhos, como linguagem. Então, para mim, não tem a menor segmentação. Aí eu lembro, a primeira vez que eu dei um curso de mangá, chegou um aluno com uma referência lá que eu não entendia, não conhecia, né? Não conhecia. Aí me mobiliza a tentar entender o porquê que aquela geração lê isso, né? É igual eu tenho aqui, por exemplo, do One Piece todo. Não gosto, mas tenho. Leio, né? Mas leio porque eu fico imaginando, se eu fosse um menino de 13 anos, eu seria mal empolgadaço com aquilo, né? E dá para trabalhar isso em sala de aula. Embora, por exemplo, até a Elza Soares falou que era fã de One Piece, né? Falou recentemente, né? Então é uma produção que ela vai, sei lá, até diferentes camadas, diferentes públicos, né? E eu tenho que considerar essa linguagem, esse nível, né, de contato dessas pessoas com essas produções que fazem sentido para elas, né? Então esse ponto aí é um zelo, né? Tem que se ter. Com certeza. Infelizmente, Márcio, nós, senão, eu sempre aviso um pouco antes para a gente fechar, porque senão a gente simplesmente cai, né? E eu quero salvar, para ficar aqui para o pessoal, para quem quiser ver depois, e futuramente a gente pensa pegar as lives e transportar elas para o YouTube para deixar lá também, futuramente. Mas eu queria deixar agora uns minutinhos para você, enfim, encerrar, fazer seus agradecimentos também. Eu já de antemão te agradeço e já deixo um pré-convite assim feito para uma oficina depois. Aí uma oficina mesmo, em aberto. Mas aí a gente conversa depois no particular, lá no Instagram. Tranquilo. Eu acho que surgiu uma possibilidade aqui da gente fazer uma oficina. Bem, eu particularmente eu gosto muito da mini curso. Não apenas de produzir, escrever para os pares, né? Eu acho interessante mini cursos ou oficinas justamente porque tem uma demanda sobre quadrinhos na sociedade e tem, embora, né, às vezes não tenha tanta aceitação no campo da história, isso suscita pelo menos uma curiosidade. Sim. Então, eu particularmente, né, gosto muito dessa comunicação em torno dos quadrinhos, né, como uma possibilidade de leitura sobre determinado contexto, né? E aí, talvez aqui a nossa conversa é justamente para que futuros professores, né, futuros educadores, tentem integrar os quadrinhos em suas práticas no cotidiano, em sala de aula, né? Justamente como uma das tantas outras possibilidades, né? Para se entender história. Sim. É uma linguagem que ela faz parte de um contexto, ela é de uma forma muito presente, né? Mas nem sempre isso é colocado de uma forma mais evidente. Então, acho que a gente tem que evidenciar essas perspectivas em torno das HQs em sala de aula, né? E aí tem algumas referências básicas também, mas aí a gente conversa com relação a isso, né? Embora tem hoje, depois eu posso até fazer mais para frente vou fazer um jabazinho, né? Também estou para lançar um livro, né, organizado com outro historiador, e a gente dividiu o livro em duas partes, né? Uma era sobre pesquisa e outra era sobre ensino. E a parte de ensino tem desde um texto teórico metodológico, né, de um pesquisador chamado Rodrigo Pedroso, né? Ele está terminando o doutorado dele agora na USP. Tem textos, né, tanto pensando o período, né, da colônia da América Portuguesa no Brasil, desde a Idade Antiga, também pelo 300 de Esparta, representações sobre a Guerra Civil, né, para trabalhar temas mais contemporâneos. E esses temas aí, eles são possíveis de serem entendidos pela forma como os autores constroem
por meio da memória, uma interpretação e se valem dos quadrinhos. Então, acho que a gente tem que considerar muito isso no ensino de história, né? Para ter uma perspectiva mais ampla e de conhecimento mesmo a respeito dessas linguagens. Não. Beleza. Então, queria agradecer muito. Vamos fazer assim, quando o livro sair, você dá o toque, porque aí a gente faz uma live sobre o livro. Porque aí você, né, Sim. eu acho que seria interessante. Aí você traz o livro, apresenta o livro e faz uma live sobre o livro, explicando, né? Que eu acho que ficaria interessante também para todo mundo. E aí, quem quiser já se aprofundar no assunto. A gente está ainda na fase a gente está ainda na fase daquela coisa no prelo, né? Mas o livro ele chama Quadrinhos em História, né? 2 pontos: contribuição à pesquisa e ao ensino. A gente vai lançar pela editora Criativo, né? Que é de São Paulo. A gente está na conversa com o editor, né? Ainda. Não, então, quando sair, você dá o toque também. E mais uma vez, muito obrigado. Eu acho que, né, hoje foi uma discussão muito massa, né? Até que para quem ainda não tinha pensado nessa questão, né, do ensino de história relacionado aos quadrinhos, eu acho que você conseguiu dar assim, várias direções, vários possíveis caminhos, tanto para a prática, quanto para a prática em sala de aula, quanto também para quem quiser iniciar a pesquisa. E aí já avisando todo mundo, né, que está vendo agora ou que vai ver depois pelo IGTV, que o Márcio sugeriu algumas indicações bibliográficas, elas estão aqui, né, postadas no feed do Instagram, para quem quiser realmente se aprofundar. Eu acho interessante, eu gosto do assunto, não sou um árduo leitor, né, mas sempre gostei e assim que eu lembro que eu vi um flyerzinho de um mini curso seu, eu falei, vou puxar Sim. agora, vou fazer o convite agora. E mais uma vez, Márcio, muito obrigado por ter topado. E eu espero que isso renda um mini curso posteriormente que eu vou falar contigo aí. Tranquilo, então. Então, a gente conversa e se vê aí, né? Espero que todo mundo aqui tenha gostado, né, dessa conversa, e que a gente possa, né, pensar no uso de quadrinhos tanto para o ensino quanto para a pesquisa de história. Então, obrigadão aí, gente. Obrigadão também. Obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente. E até live agora só em outubro. Abração, gente. Até mais.